Atualmente, a arte está cada vez mais tendo propaganda política, e por causa dessa quantidade de propaganda feita no conteúdo, pessoas acabam por discutir na internet dividido em lados a favor ou contra isso que está acontecendo. Para entender o que está acontecendo, vou explicar como isso começou, sendo compreensível, procurar entender o que seria o mundo geek e o que é o mundo nerd. Então, o que eu vou explicar e tal, então espero que entendam. Bem, o mundo geek é um mundo virtual presente atualmente, focado no conteúdo mais fantasioso das artes, como por exemplo cinema, em séries, quadrinhos ou até mesmo livros. No caso, seria algo mais fantasioso como elfos e super-heróis, mas também toda obra de arte é fantasiosa em certo nível, por não se trata da realidade. Nerd seria aquele que é interessado nesse tipo de entretenimento. E por tempos atrás não ser algo comum, ler quadrinhos de super-heróis vão por ficarem sozinhos, perdendo a sociabilidade e aumentando o consumo dessa mídia. Não necessariamente isso quer dizer que é a consequência deles gostarem dessa coisa significa que eles ficariam prontos para conversar e tal, mas isso ajudaria. É só uma explicação não muito tão profissional. Quando a internet surgiu, muitos nerds se interessaram pelo fato de poderem falar com mais pessoas que gostassem daquilo comum, assim começaram a surgir comunidades nerds na internet. Aí entraria nessa coisa que a internet é um refúgio da realidade. Na época então tinha muito nerd que encontrava as coisas que gostavam na internet, de ser popular, antes de ficar mainstream, pro povão, sabe? Quando a internet começou a ficar mais popular, mais pessoas se interessaram por conteúdos diferentes que os próprios nerds gostavam. Tinha essa coisa de emo, rock, roqueiro, funk, funkeiro, briguinha de internet, guerra de console, lá no comecinho era mais ou menos isso. Então a cultura nerd da internet ficou mais mainstream. Como eu falei, ficou mais famoso, mais popular. Óbvio que aí eu vejo que o mundo geek é a cultura nerd quando ficou mainstream na internet. Seria mais ou menos isso. Aí estaria criando o que seria o mundo geek pela enorme quantidade de gente consumindo esse tipo de conteúdo. Falei. Eu tô olhando o roteiro e colocando algumas coisas que eu acho que poderia acrescentar, tá bom? Valeu. Tá. Quando esse boom da cultura nerd junto com o da própria internet no mundo, onde é considerado o Ocidente, no caso Europa, Estados Unidos, estava em um período de políticas de esquerda, no caso progressista, social-democrata, essas coisas assim, tipo Obama, sabe? Macron, essa gente. Com esse fato em mente, para propagar os ideais esquerdistas para a juventude, os políticos usaram da cultura nerd pelo fato de ser o que o jovem gosta. Normal, né, cara? É o trabalho dos caras. Pela política esquerdista e o começo de uma certa revolta contra esse sistema simbolizado pela figura do Trump. Nos Estados Unidos, as propagandas criadas pelos donos das grandes empresas de cultura nerd foram muito mais fortes e bem escancaradas. Por exemplo, tiveram várias coisas que zoavam o Trump na época que ele era lá eleito. E agora há pouco, né? Agora há pouco, de certa forma é recente, Trump levou um tiro. Não tô falando se é falso ou real, mas fica a curiosidade para você que não sabe.
propagandas que defendiam o feminismo, comunidade LGBT, BLM, Black Lives Matter, e outras coisas foram feitas em massa nesse momento, como eu já falei. E algumas pessoas se sentiram enjoadas de tanta coisa assim que começaram a ser contra. Não só por ser repetitivo, mas também por às vezes ir contra suas crenças. Por exemplo, não pode beijo gay porque senão a criança vai virar gay. Meio que isso. De outro lado, pessoas mais a favor do governo já estabelecido no Ocidente foram a favor da propaganda feita pelas grandes empresas. Então, com essas divisões, algumas brigas na internet por causa de algum filme X lançado, um jogo como, por exemplo, o Samurai Negro lá, que tinha, a galera ficou brigando e tal, foi criada uma guerra de opiniões. E é de opiniões, né? Ninguém tá mais brigando por joguinho, agora tá brigando por política. Era melhor na época dos jogos mesmo. Essa guerra popularizou o termo woke que vinha dos guiedistas americanos, que tem uma história mais pra trás, só que nesse novo tema. Sendo chamados assim pelo pessoal não a favor disso ou por eles próprios. Enquanto no Brasil foi usado o termo lacração, um outro termo que também tem uma historinha por trás que eu não vou contar. Pelo mesmo motivo lá no ZU, ficaram usando essa coisa com o sentido de política esquerdista. Só que com outra palavra, ao invés de ser um woke, que seria o que? Acordar, atento, seria a lacração, que já seria algo português mesmo. E os que estavam contra se denominavam anti-woke ou anti-lacração, essas coisas assim, tipo. E logo depois a galera esquerdista chamou, por exemplo, aqui no Brasil, os caras de nerdola. Então foi um outro nome aí que você pode considerar também. Não é nerd, é nerdola, é estranho, mas foi isso que fizeram. Bem, com tudo isso explicado, gostaria de aprofundar os atos de cada posição em consideração às propagandas políticas nas obras de arte. Começando pela esquerda lacradora. Eles, como defendem o governo esquerdista que temos, também serão a favor de propaganda feita que aborde sobre suas lutas por direitos das minorias. Como eles não se concentram em uma crítica contra aquilo que está acontecendo, não é algo muito válido de contar. O único erro mesmo que poderia acontecer é que poderia causar uma falta de liberdade para fazer arte caso não tenha as opiniões políticas que eles tenham. Porque, por exemplo, os caras ficaram lá, paz e amor, liberdade, sei lá o que, na hora da ditadura, só que também quando tá numa certa democracia, os caras querem uma outra ditadura pra matar quem eles não concordam, basicamente. E falo que é compreensível porque todo mundo que não concorda com ele é nazista, mas isso é impossível, tá? Já explicando. Tá, e agora é direita anti-lacração. Eles, como não estão no poder, a única coisa que os resta é criticar esse governo e tudo que está ligado a ele. Por isso faz certo sentido a existência de alguns pensamentos na internet, que eu não vou entrar tanto no assunto, mas ok. Eles não tão focados em criticar, que perdem muitas das vezes o senso em construir algo, sem necessariamente ser uma reação política. Algo mais básico como o gosto em fazer arte, falar algo legal que não precisa se envolver em política, o que qualquer pessoa de qualquer lugar possa levar para a vida. Por exemplo, um bairro errado aqueles conselhos do He-Man. Os caras esquecem de fazer isso. Fica falando só de a lacração, sabe? Fica lá o traje cômico falando só de lacração, lacrou, sei lá o que mais. Não recomenda nenhum filme, nenhum jogo, nenhuma série, quase nada que é legal. O máximo que eu lembro de filme é o que? Nefários e
O Preço da Liberdade. São os únicos filmes que os caras falavam. E falavam bem pouco. Também não vi muitos deles falando sobre aquela pele lá de aborto e tal, que eu não vou entrar nessa discussão agora. Mas fica a considerar isso. Também, agora voltando, também como se focam em criticar, eles perdem a questão de união. Muitas das vezes se tornam iguais àqueles que criticavam quando o assunto é sobre se relacionar com os outros, porque dizem que os esquerdistas só toleram quem concorda com eles, mas aqui se torna a mesma coisa. No sentido que a direita é desunida. Pelo cara discordar de uma coisa, vai chamar o cara de comunista. Tipo, tu não concorda com tráfico infantil? Tráfico de drogas, sei lá o que, porque tu não é ANCAP ou coisa assim do tipo. O cara vai falar que tu é comunista, basicamente. Mas a galerinha chata também que fica discutindo na internet. E agora eu vou finalizar. Então não acho que essa seja a melhor explicação. Mas acho que já é o bastante para algumas pessoas que verem já saber o que penso sobre essas coisas. Espero que tenham gostado. Deixem seu like, que se inscrevam para não perder nenhum vídeo. Comentem o que acho importante de dizer. Compartilhem para pessoas que acham que gostariam do que eu falei. E tenham um ótimo dia. Deus te abençoe. E até a próxima. Tchau.